Bom dia, povo de Deus, que Deus te abençoe. Meus queridos, hoje eu quero estar fazendo aqui um anúncio primeiramente, tá? Um aviso, um recado, um aviso muito importante. Logo em seguida a gente vai fazer o estudo aqui sobre Gálatas, capítulo 4, a gente vai falar de Agar e de Sara, né? Isaac, Abraão e Cristo, né? Ok? É um estudo maravilhoso, imperdível, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes eu preciso dizer algo para você muito importante também. Na semana que vem, né? Provavelmente no final da semana que vem, eu vou estar fazendo uma live junto com o irmão Igor e junto com o irmão Pedro, né? Se assim o Senhor Deus nos permitir. E a gente vai abrir aí um leque de revelação muito grande, muito linda, né? Muito linda mesmo. Eu já tô me antecipando aqui para falar para vocês, tá? Dessa live, tá? Meu coração tá assim queimando, né? Tem uma palavra com uma irmã nossa aí, gosta muito de usar, né? A gente está esfuziante, né? Muito alegre mesmo, muito empolgado, né? Então eu quero deixar aqui 3 perguntas que vão ser respondidas nessa live, né? Então você vai ver o nível do entendimento, né, que a gente chegou através da palavra. Primeira pergunta, né? Em que época as duas testemunhas vão profetizar, vão pregar? Segunda pergunta, para quem as duas testemunhas vai pregar? Terceira pergunta, qual é a mensagem que essas duas testemunhas vão pregar nesse período, né? Num período tão curto. Se elas vão profetizar nesse período, né, tão curto, como vai cumprir essa profecia, né? Detalhe, esse momento, né, que as duas testemunhas vão estar pregando, né, a porta da graça já vai ter fechado, tá? Para você que não sabe, né? O tempo de conversão vai fechar. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher grávida, lá de Apocalipse 12, né, dá o filho, isto é, Cristo nasce em nós, entende, querido? Significa que o filho nasceu, não tem como mais gerar, entendeu? O filho já saiu do ventre, não tem como voltar mais filho lá dentro, entende? Então ela vai anunciar, ela vai profetizar. Para quem que ela vai profetizar? Entende? É para você ir pensando. Então é uma mensagem muito linda, muito maravilhosa. E uma vez que ela vai profetizar e vai evangelizar, vai pregar, quando é que vai nascer esses filhos, né? Porque o evangelho é um ciclo, né? Alguém pregou para mim, fez Cristo nascer em mim, entende? Começou a ser gerado Cristo em mim, entende? Cristo está sendo gerado em mim. Quando Cristo começa a ser gerado em mim, eu vou falar para outra pessoa, aquela outra pessoa começa a gerar Cristo e assim por diante. Isso é evangelho, né? Mas nesse tempo vai fechar isso, entende? Não vai ter como mais semear para continuar gerando filho, entende? É como te diz, terminou o selamento, entende? Acabou de selar, não tem mais como selar outros, entende? Para fazer parte ali do corpo. Então é uma mensagem maravilhosa. E a gente conseguiu chegar a um entendimento e a gente vai estar fazendo essa live. Tá bom, meus queridos? Mas então vamos voltar aqui agora para dentro do estudo, né? Do qual você deve ter ansioso para ver a minha posição com relação a esse capítulo 4 de Gálatas, né? Então eu já vou adiantar, antes de fazer qualquer leitura, eu já quero fazer algumas colocações aqui para você ir pensando. As pessoas tomam... algumas pessoas tomam uma espécie de extremismo. Tem gente que fica muito na extremidade das duas casas de Israel. Tem gente que fica muito na extremidade da grande tribulação. Tem gente que fica muito na extremidade da Nova Jerusalém. Tem gente que fica muito na extremidade de qualquer um outro assunto que venha ser ponto de estudo, né? Ou de debate. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre todos eles, né? E tudo isso, né, são escatologias, né? São estudos da palavra. A escatologia é linda, ela é maravilhosa, ela é gostosa de estudar. O detalhe é que as pessoas, né? Muito dessas pessoas que tomam partidarismo, vamos dizer assim, né, fica muito extremo numa coisa, ela foca naquilo e fica naquilo e não sai daquilo. Ela não sabe, ou talvez ela esqueceu, que o mesmo Deus da escatologia também é o Deus do amor, né? Então essas duas coisas têm que casar. Amor, escatologia, entende? Que é o evangelho do Senhor Jesus, entende? E Paulo faz muito bem isso nessa carta. Por isso que eu quero estar lendo aqui alguns versículos, né? E a gente vai batendo um papo. E aqui nesse livro de Gálatas, né? Tá tendo uma batalha, um duelo, né? Paulo tá usando 4 capítulos, né? Pelo menos. Mas eu posso jogar até 6, né? Que são 6 capítulos do livro de Gálatas, né? Que tá tendo um duelo
que Paulo está mostrando o seguinte, né? Olha, galera, a lei, a antiga aliança diz isso. Aí ele vai fazer a pergunta, né? Mas e o Novo Testamento diz o quê? Aí ele vai escrever e vai mostrar na prática. E as pessoas pulam essa parte. A lei manda a escrava a Agar ir embora. Verdade. A antiga aliança. Qualquer personagem da antiga aliança que você encontrar, seja Davi, seja Abraão, seja Moisés, seja Noé, qualquer personagem, Salomão, qualquer personagem do Antigo Testamento, que se você conversar, olha, eu não sou circuncidado, eu posso fazer parte da antiga aliança? Nananina não, sai fora, né? Então se não fosse circuncidado, é jogado fora. Manda Agar embora, manda a escrava embora. Mas e a nova aliança? Faz o que com Agar? Já parou para pensar? E Jesus? O que Jesus diz a respeito disso? Aí a pessoa vai tá frisando o seguinte, né? Ela vai debater com você. Não, mas a promessa foi feita para Abraão e o seu descendente. Não está falando de muitas pessoas, está falando de duas pessoas. Está falando de Abraão e está falando de Cristo. Ok. Para Abraão, antiga aliança. Qualquer pessoa que não é circuncidada, lança fora. Não adianta. Tem que lançar fora, não faz parte, né, ali da casa de Israel, ou da antiga aliança, fazer parte do povo de Deus. Mas e a nova aliança? Né? No caso é Cristo, né? Porque a mesma promessa foi feita para Abraão, mas também foi feito para Cristo. Cristo vai ter a mesma resposta? Cristo vai mandar embora a escrava? Cristo vai mandar embora Agar? Cristo vai rejeitar os dois? Porque Paulo vai escrever, né? De que de maneira nenhuma o escravo e a mãe do escravo, né, que é Agar, vai herdar com o filho. Mas vai herdar o quê? Já fez essa pergunta? Herdar o reino ou herdar a glorificação do corpo? Já que eu vou responder essa pergunta. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Aqui o Paulo já entra com os dois pés no peito, né? Da pessoa que está contrariando a carta de Gálatas. Enquanto, né, o herdeiro é menor, quem que é o herdeiro? É Isaac. Isaac é menor. Porque quando Isaac nasceu, Ismael já era quase adulto. Ou seja, quem esteve do lado de Abraão enquanto Isaac não nasceu foi Ismael. Entende? Ismael que fez a parte do trabalho. Enquanto o herdeiro é pequenininho, não nasceu ainda, o escravo está ali, que é o Ismael. Ismael está dando força ali, entende? Então a gente tem que entender isso, né? Espiritualizar e trazer para a nossa realidade. Entende? Ou seja, quando Cristo veio, Ismael já era adulto, né? E Cristo veio justamente para mudar essa sentença contra o escravo, né? Porque ele veio para libertar os cativos, né? Não é isso? O evangelho não é isso? Quem está preso vai ser libertado. Agora imagina se Cristo vem e não liberta o escravo. Não cumpre a palavra, né? Tá? Versículo de número 2, né? Mas está sobre tutores, curadores e até o tempo determinado pelo Pai, né? Isto toca na antiga aliança, mas toca no nosso tempo também. Porque hoje nós estamos sobre um sistema, entende? Somos livres com Isaac, com Sara, mas estamos presos do mesmo jeito que o escravo. Porém, no espírito, entende? Dentro do coração a gente sabe que a gente é livre, né? Mas fisicamente ainda estamos presos. Por isso estamos sobre tutores, curadores, né? Estamos sendo, como diz, comandado ainda, né? Ou seja, a regra de Ismael ainda está valendo, entende? Ismael ainda está cuidando do menor, que somos nós. Porque Cristo ainda precisa nascer. Ele nasceu como homem, filho de mulher? Nasceu. Mas vai chegar um tempo que ele vai nascer em nós. E Cristo ainda não nasceu em nós. E enquanto Cristo não nasce em nós, né? Ismael está mandando. Ismael está cuidando ainda, entende? Ele está junto com Abraão, né? Que é a figura de pai. Senhor Deus, né? Entende? Verso 3, né? Assim também nós, quando éramos menores, meninos, né, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, né? Ou seja, nós estávamos em escravidão espiritualmente, né? Fisicamente ainda estamos, mas espiritualmente a gente estava escravos, né? Verso 4, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, né, quando Cristo vem na primeira vinda de Deus, plenitude de tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, entende? Ele nasceu com a lei regendo, Ismael mandando ainda, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque se sois filhos,
Assim enviou Deus no nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que já não somos escravo, né? Mas sim filho e herdeiros por Deus, né? Então quando Cristo, né, começa a entrar, a história começa a se mudar. Nós estávamos em escravidão, né? No mundo, espiritualmente falando, primeiramente. Aí vem Cristo, envia aquele que recebe o Evangelho, Cristo entra no coração dessa pessoa e liberta, entende? Traz uma liberdade dentro do coração e ela fica livre, entende? E assim essa mensagem vai passando de pai para filho, de filho para pai, e vai indo, de geração em geração, até chegar o tempo, né, que Cristo vai nascer em nós, né? Nesse capítulo aqui, ó, Gálatas 4, né, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo está falando, ele vai falar uma coisa interessante. Até hoje, irmãos, meus queridos, né, eu sofro as dores de partos até que Cristo seja formado, né, seja nascido em vós, né? E Paulo não está falando para aquela época lá somente, ele está falando para hoje também, porque hoje Cristo ainda não nasceu em mim e nem nasceu em você. Mas vai chegar uma hora que Cristo vai nascer em nós, entende? É interessante, né? Então, para Cristo nascer em nós, tem uma coisa interessante, né? Maria, né, que foi a mãe de Jesus, ela gerou uma criança, essa criança nasceu, entende? Cresceu, ficou adulto e foi para o céu, né? Ascendeu aos céus, entende? Cristo não foi arrebatado criança para ir para perto de Deus, entende? Apocalipse 12, né? Apocalipse 12 vai dizer o quê? O filho varão nasceu e foi para perto de Deus. Então Cristo nasceu de Maria, do ventre da Maria, mas ele teve que crescer até ficar adulto. Quando ele atingiu 33 anos, um homem adulto, aí ele foi, né? Ele foi ascendido aos céus, entende? Então agora em nós está se cumprindo espiritualmente essa parte. Cristo está sendo formado em mim. Só que o problema é que agora ele vai sair de dentro de mim adulto, entende? Então por isso que a mulher vai sofrer dores de parto, a mulher grávida lá de Apocalipse 12. Ela sofre dores de parto porque o homem, né, ficou adulto dentro dela. Então o sofrimento é pior do que uma criança dentro do adulto. Você compreende isso? Então Cristo precisa ser gerado em nós, né? Enquanto Cristo não for gerado, ninguém é livre, entende? Fisicamente, ok? Então para se cumprir isso fisicamente, né, só o momento em que a mulher vai para o deserto, né? Aí ela fica livre, porque daí ela não vai estar mais presa ao sistema do mundo, entende? Ela vai ficar livre fisicamente mesmo, tá? Mas o verso chave, né, tá no versículo 26, não, no versículo 27, desculpa, né? Gálatas 4, versículo 27, eu vou ler para você agora, né? Vocês não ouviram a lei? O que diz a lei? Né? Eu tô parafraseando aqui na verdade, né? O que diz a lei, né? Ele está fazendo uma alegoria entre Sara e Agar, Abraão e Cristo, né? Aí ele vai dizer, né? A lei diz, né? Está escrito que a lei diz: lança fora o escravo e a escrava, né? Que é a mãe, né? Manda a mãe e o filho embora, porque esses dois não podem herdar junto com o filho. A propriedade do pai, não podem herdar junto, né? Ok. Mas aí no verso 27, que é o verso chave para a gente entender, né? Que as pessoas torcem esse versículo, né? As pessoas não olham para o outro lado, ela fica numa extremidade. É aqui que eu falei, por isso que eu falei na introdução, que existe uma extremidade e as pessoas ficam nessa extremidade, entende? Alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que nunca esteves dor de parto. Porque mais serão os filhos da mulher abandonada do que tem marido. Olha só, essa mulher abandonada é Agar, não é a igreja. Na época lá de Isaías 54, né, que esse texto está lá em Isaías 54. Quando Isaías entendeu essa revelação, estava escrevendo, ele estava aplicando isso para a casa de Israel. Naquele período, a casa de Israel era estéril, porque não tinha dado a luz, entende? Precisava nascer o Messias em Israel, entende? Que Maria cumpriu em Maria. Então Israel era estéril no Antigo Testamento, assim como Sara foi estéril um período lá, né, antes de Isaac nascer. Então Israel, a casa de Israel, alegra casa de Israel, você que é estéril, né, que nunca esteve dores de parto. Israel, no Antigo Testamento, não teve dores de parto, entende? Porque não foi neles que gerou a Cristo, e sim em Maria, né? Então, a casa de Israel tem 10 tribos, e a casa de Judá são 2 tribos só. Então a casa de Israel é maior do que 2 tribos. Então ele está falando aqui para a casa de Israel, 10 tribos, os gentios, né, daquela época,
Só que são uns gentios diferentes dos gentios comparado a gentios nações, entende? Então são dois grupos de gentios. Gentios das 10 tribos de Israel e gentios aplicado para todas as nações. Então quando você olha para todas as nações, o grupo de gentios é maior do que o grupo de 10 tribos, entende? Então são dois grupos de gentios. Então Isaías 54 está falando dos gentios da casa de Israel, que é maior do que a casa de Judá, por isso eles eram estéril. No futuro eles iam dar à luz um filho. Quando acontecesse isso, as 10 tribos se tornaria maior do que as duas, né? Tá certo? Mas aqui nesse contexto, Paulo está olhando dentro do milênio, entende? Está indo além. Paulo aplicou, né? Teve a revelação e aplicou. É o que eu estou tentando passar, inclusive. Alegra-te, ó estéril. Estéril agora é Agar, né? Por quê? Porque ela não tem marido. Nesse sentido, não porque ela não tem, ela gerou filho, mas ela gerou segundo a carne. Ela é estéril espiritualmente, porque ela não tem marido e porque ela foi abandonada, entende? Não foi isso? O que diz a lei? Manda embora a escrava, abandona a escrava. Não foi isso que fez, que Abraão fez? Muito bem. Então agora a abandonada não tem marido, então ela é estéril. Só que é para ela exultar e para ela clamar. Agar clamou e Deus respondeu lá, não foi? Inclusive por 2 vezes, né? Então, já que a gente vai dessa parte lá de Deus ir atrás de Agar 2 vezes. Por que Deus foi 2 vezes atrás de Agar? Aonde vai cumprir isso, né? Entende? Então essa mulher abandonada, ela nunca esteve em dores de parto. Entende? Já a igreja vai ter dor de parto, então não pode ser igreja. Então os filhos de Agar vão ser muito mais numerosos do que o filho de Sara, que é o corpo de Cristo, que é nós. Por quê? Porque quando Cristo nascer em mim e em você, fechar a porta da graça, a gente tem um número simbólico de 144 mil. Selou. E parou ali, ficou limitado, entende? Quando o corpo for glorificado, nós não vamos mais gerar filhos na carne, entende? De descendência, né? Não vai ter como cumprir isso, entende? Então o corpo de Cristo vai ficar formado, vai ficar limitado, entende? Em um só filho. Já Agar, né? Já vou dar uma palhinha aqui, né? Já Agar que vai entrar no milênio, Agar e seu filho, os dois vão entrar. Quando eles entrarem, eles vão se casar e dar em casamento, como está lá nos profetas, né? Para quem está estudando milênio, entende isso perfeitamente. Que é os povos, né, as nações que vão estar no milênio vão se casar e vão se dar em casamento. Isto é, e a taxa de mortalidade é mínima lá no milênio. Ou seja, o número de gentios que vão, né, se multiplicar lá no milênio vai sobrepor, não, vai com certeza aumentar com relação ao corpo de Cristo, que tem um grupo limitado, entende? Então, olha só o que está dizendo o texto. Alegra, eu vou falar como se estivesse falando diretamente para Agar. Alegra-te, ó Agar, você que não dá a luz, né? Em todo o período ela não deu a luz. Exulta e clama, se alegra e clama, porque você nunca teve dor de parto. Porque mais numerosos são os filhos de Agar do que a Sara, que é a que tem marido, né? Sara, mulher de Abraão. Abraão é marido de Sara, entende? Abraão e Sara, né? Parafraseando, não está escrito, né? Abraão e Sara abandonou Agar, né? Antiga aliança, entende? Abandonou, certo? E foi mandado de Deus? Foi, mas porque ele tinha um propósito nisso, ele queria profetizar com isso, entende? Ele queria jogar luz no ministério do seu filho Cristo. Então Abraão e Sara, manda Agar embora, né? Eu vou atrás dela, depois eu resolvo esse conto com ela. Eu conserto isso. Isso é errado? É, mas eu conserto isso com meu filho. Então Abraão manda embora, mas Deus vai atrás, entende? Isso significa, né, implica para o filho. Eu queria ler também, já que a gente volta nesse assunto, tá? Que é um assunto maravilhoso. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 26 e 27, quando Deus, né, usa Noé para abençoar os seus filhos, olha só o que vai dizer lá. E ajuntou, né, verso 26, né? Bendito seja o Senhor Deus de Sem, né? E Canaã lhe seja servo do servo, né? Seja posto por servo. 27. Engrandeça a Deus a Jafé, engrandeça Jafé, multiplique Jafé, né? Sem está apontando para Cristo, né? Descendência direta. Está apontando para Isaac, Cristo e nós, igreja, entende? Que é um grupo ali limitado, entre aspas. Já aqui, Jafé, engrandeça, multiplique, espalhe por toda a terra, entende? Isso você olha para o milênio, você consegue compreender isso. O grupo de povo de Deus vai estar centralizado ali em Jerusalém, na região ali da Nova Jerusalém, né? Aquele período ali, né?
Mas o restante de toda a nação é Jafé. Engrandeça Jafé, multiplique Jafé, entende? E mais ainda, né? Engrandeça o Deus de Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Habite os gentios nas tendas de Sem. O que significa isso? O que significa isso, né? Deus está dando uma pincelada aqui, né? Mas Deus está dizendo que eles vão estar juntos, tanto os gentios quanto Isaac, né? Que é Cristo, o corpo glorificado. A única diferença que vai ter é que Isaac tem o corpo transformado, glorificado, é revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Já o restante dos gentios não, né? Eles vão ter que gerar Cristo neles também, entende? O mesmo processo que foi passado para nós, até Cristo ser formado em nós, precisa esse processo acontecer com os gentios no milênio, entende? E para isso você tem que entender que vai ter festas, né? Não tem como você desconectar a festa do milênio, entende? Ainda que muitos não concordem, né? Tem que ter festas, né? Imagine só, faz 2000 anos, né, que Cristo veio e deixou essa riqueza de evangelho pra gente, certo? Há 2000 anos, né, que a gente vem estudando a Bíblia, né? O homem vem estudando a Bíblia, né? Agora que a gente está começando a entender o milênio, bem fraquinho, bem rasinho ainda, inclusive, né? Mas olha quanto tempo a gente demorou para conseguir atingir esse detalhe do milênio aqui, essas coisas das festas, das duas casas, sobre arrebatamento, ressurreição e tantas coisas, né? Que a gente está aprendendo agora. Mas quanto tempo isso custou para a gente aprender? Você acha que quando essas restantes nações gentios entrarem direto para o milênio, você acha que Deus vai fazer um passe de mágica e transformar a mente deles só porque Deus presente está lá? Não faz sentido isso para mim, entende? Vai precisar começar do zero com eles. Gerar Cristo neles, entende? Então Deus vai ensinar eles na prática. Vai ter que ensinar eles na prática. Você lembra quando Jesus veio na primeira vinda? É o Deus em pessoa, falando ali com as pessoas. A mensagem entrou direto? Não entrou. Quanta coisa ele ensinou, quanta coisa ele precisou falar. E era poucas as pessoas que entendiam. Até hoje são poucas as pessoas que entendem o que Jesus falou lá, quando ele teve ali Deus no meio das pessoas. Você acha que lá no milênio, Deus no meio das pessoas vai ser diferente? Dessas pessoas não glorificadas? É o mesmo processo, querido, não adianta. Vai precisar de circuncisão e a gente vai tocar nessa parte já já, né? Porque ninguém pode entrar sem se circuncidar na antiga aliança. Na nova, a mesma coisa. Só que na nova aliança, a circuncisão é feita no coração, entende? Porque Cristo entra dentro do homem, né? Por isso a circuncisão é feita no coração. Mas essas pessoas que não têm o corpo glorificado, como que vai fazer essa circuncisão no coração delas, né? Como que Deus vai fazer isso? Então por isso a gente precisa estudar o milênio, né? Ou os eventos que vão acontecer, que estão muito bem detalhados nos profetas. Por isso que a gente não pode ignorar os profetas. Mateus 22 tem uma parábola, né? Tem uma parábola ali que Jesus vai usar, né? Ou melhor, um pouquinho antes dessa parábola, o texto vai dizer, né? Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e vai ser entregue a um povo que reproduz os seus frutos, né? E todo aquele que cair sobre essa pedra se ferirá em pedaços, né? Mas a pedra cair em cima, né? Essa pessoa vai virar pó, tocando diretamente para a estátua, né? Quando a pedra bate no pé da estátua e tudo vira pó, né? Ele está usando esse tempo, ou seja, ele está falando da vinda dele, da segunda vinda dele, né? Muito bem. E aí ele vai, na sequência, os judeus vão encarar ele, vão falar, olha, não é bem assim. Você tá louco, cara. A gente vai cercar você e vai matar você. Você tá falando blasfêmia, né? É isso, rapaz. Isso aí não é coisa de se falar aqui, não. E aí ele vai falar uma parábola, né? A parábola das bodas. Olha só que interessante, né? Essa parábola das bodas, Jesus, né, conta na parábola das bodas que ele envia 3 grupos de pessoas, né? 3 grupos distintos, né? Para fazer convites, certo? Então, ele envia os seus servos, né? Servos é a igreja, entende? É a igreja que vai fazer o convite. O convidado é o gentio, é aquele que não faz parte, entende? Então, o primeiro grupo, ele mesmo já estava fazendo ali na hora que ele estava ali, né? Ele como na condição de igreja ali, entende? No momento. Ele fez o convite, mas cada um foi para sua casa. Eu vou cuidar do meu negócio. Eu comprei a junta de boa, preciso experimentar. Eu acabei de casar, preciso cuidar da minha família, né? E não aceitou o primeiro convite. Tempo literal da época de Jesus. Aí ele ascende aos céus, envia o Espírito Santo entra dentro do homem, e o homem sente essa necessidade de cumprir o ID, né? O que ele começou, e começa a convidar.
Isto é, começa a evangelizar, começa a ensinar as palavras do mestre, entende? E as pessoas, né, não dão atenção, não ligam. Ah, não quero ir não, ah, não quero, não quero, não quero. E detalhe, né, ele vai frisar na parábola toda que já tá tudo tá pronto. Eu já matei o cevado, a noiva tá pronta, o noivo tá pronto, eu só preciso dos convidados, né? Eu quero encher o salão de festa para celebrar a boda do casamento do filho. Já tá tudo pronto, né? Aliás, a noiva, na verdade, é que tá fazendo os convites, né? Para essa festa, na verdade, né? Porque ela é o servo e a igreja, né? Na realidade, é a noiva quem está fazendo os convites, né? Mas os servos são a noiva. E os convidados são os que estão do lado de fora, que vão participar das bodas, entende? Então o segundo grupo vai e não dá muito certo, né? Início ali, né, de Atos, para frente vai indo. Quando chega quase na volta de Jesus, na segunda vinda, o que os convidados vão fazer? Os convidados vão maltratar os servos, né, que é a igreja, vão matar alguns, né, grande tribulação, e aí o dono da festa, o pai do noivo, vai ficar irado. Vai fazer o quê? Vai matar os assassinos, vai queimar a cidade deles, né, as taças aí. Mas antes disso, nesse mesmo tempo, ele vai enviar ainda outro grupo, né? Ou o mesmo grupo vai estar vivo ali ainda, entende? Porque não vai matar todos os servos, alguns vai ficar vivo. Esses grupos que vão ficar vivos, né, vão enviar convite. Aí ele vai mandar de novo, ele vai falar de novo. Ide por todas as encruzilhadas, bico, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é canto, entra nos esconderijos, no bar do barranco e tal, etc, etc, etc. E faça entrar. Esse terceiro grupo que vai fazer essa missão, vai trazer homens bons e homens maus. Vai entrar gente de todo tipo na festa, né? Isso para se cumprir o Gog e Magog lá no final do milênio, né? Vai estar Javã, Tubal, Meseque, o Gog e Magog, né? As nações que vão entrar, vão estar lá dentro no milênio, entende? Então vai entrar gente boa e gente ruim. Vai ter pessoas, né, dessas nações que vão se esconder, entende? Em cavernas mesmo, literais, né? Vão se esconder ou vai ajudar a igreja, ou eu vou ajudar vocês, mas no coração é a segunda intenção, entende? É só para se livrar da ira do cordeiro que está vindo. Só para isso. Aí eu entro lá dentro, eu fico quietinho lá. Então no final do milênio, o que vai acontecer? O Deus Pai vai chegar para entrar na festa e vai encontrar um homem sem veste de nupcial. Ô, o que você está fazendo aqui? E aí vai amarrar os pés e mãos e vai jogar no lago de fogo, né? Que é o juízo final para mim. Entende, querido? Que ele está, assim, falando detalhes do milênio, falando das nações, falando de Ismael entrando. Ah, mas eu não entendi ainda, não entendeu ainda, né? Não entendeu nada, beleza. Então vamos ler outro versículo. Apocalipse 19, né? Ali fala das bodas da festa, né? O mesmo evento lá de Mateus 22, né? Que eu só resumi, né? Eu não li. Verso 9, né? Então me falou o anjo e escreve: bem-aventurado aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Verso 8. A noiva já se preparou, a esposa já está pronta, ataviada, ela já revestiu de linho finíssimo, já foi glorificada. Entende? Então essa bem-aventurança não é para a igreja, não é a igreja, é os convidados. Lembra lá da parábola? Convidados são gentios, são nações. Entende? Bem-aventurado aqueles que são convidados. Lembra de Jafé? Habite Jafé nas tendas de Sem. Bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Entende? E aqui está entrando as nações, entende, querido? Agar e Ismael tá junto, né? Ah, mas eu não creio. Não, mas não é assim. Não é assim? Vou usar outro termo com você agora. Se você não entender, porque aí o negócio tá difícil. Vou usar outro termo agora. Você lembra quando Jesus entrou na entrada triunfal lá em Jerusalém? Que as pessoas, né, estendiam capa, outros jogavam ramo de palmeira, outros seguravam ramos de palmeira e diziam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você já parou para perguntar por que é que ele entrou montado em um jumentinho? Ah, não sei. Jumentinho. O que significa jumentinho? Se você estudar sobre jumento, você vai se conectar diretamente com Ismael. Lá em Gênesis, Ismael é chamado de jumento selvagem. Né? Além de ser jumento selvagem, né? Ele ainda vai habitar fronteiro a todos os seus irmãos, né? Fala lá no plural ainda, né? Como que Ismael vai habitar fronteiro com seus irmãos, se ele só tem um irmão que é Isaac, né? Ainda assim, mesmo assim, um é da carne e outro é da promessa, né?
Mas o texto lá está dizendo que ele vai ter muitos irmãos, plural, né? E muitos textos lá que vai falar de Ismael, né? Talvez você nunca estudou sobre Ismael, né? As promessas que Deus faz para Ismael, né? Vou multiplicar sobremodo a sua semente, né? Vou te fazer um grande povo. Aliás, vou te fazer um grande povo que não vai ser possível contar. A igreja, a gente tem um número simbólico, limitado, 144 mil, né? Ainda que é inumerável, não dá para contar? Não dá. Só que Ismael supera, entende? Não vai ter um número simbólico Ismael, entende? Ismael vai entrar assim, de uma maneira escancarada, a quantidade, entende? De maneira que não vai ser possível contar, tá lá em Gênesis, se você meditar. O que mais que a gente pode falar ali? Então esse Ismael, Jesus está montado no jumento, né? Ou seja, para entrar em Jerusalém, para entrar ali no reino, porque isso é figura da segunda volta dele, né? Ainda que a segunda volta ele vai vir montado num cavalo, né? Mas mesmo assim tem jumento na história, mesmo assim. Então, Jesus está vindo, sentado num jumentinho. Jumento significa Ismael. Ou seja, fala para os discípulos, vai lá e busca o jumento para mim. Diga para os donos do jumento que eu preciso dele. Isto é Jesus falando, eu preciso do jumento. Esse falar de Jesus que precisa de um jumento, né, para entrar em Jerusalém, é um convite para Ismael, entende? Lembra que eu falei no início do vídeo que Deus foi atrás de Agar 2 vezes? A primeira vez se cumpre aqui. Quando Jesus entra na primeira vez em Jerusalém. Eu preciso de um jumento. Vai lá e traz o jumento para mim. Depois a gente devolve, né? Então o jumento, né, fala, essa passagem fala de anunciar o evangelho para Ismael, né? Amar a Ismael, né? Orar pelo inimigo, entende? Porque o inimigo do povo de Deus é Ismael, né? Não tem jeito de não ser. Sempre foi, né? Sempre vai ser assim, né? Só que Ismael, né, em contrapartida, Deus nunca disse que está irado para sempre com ele. Agora Edom sim, Esaú sim. Edom é um povo que eu estou irado para sempre, né? Até no milênio ele vai estar irado contra Edom. Mas com Ismael não tem promessa de irar, entende? Eu estou irado contra Ismael para sempre. Não está. Entende? Por quê? Porque tem promessas para Ismael. E Paulo está aqui ampliando a nossa visão, entende? Paulo não está contrariando, entende? Ah, mas ainda não entendi, né? Já que a gente fala do jumento. Paulo está falando, a lei diz para lançar fora a escrava. Mas e Jesus? O que Jesus diz? Jesus diz o quê? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Entende? Você está vendo que é diferente? Jesus não lança fora. Abraão lançou fora a antiga aliança, entende? É o duelo, entende? O Novo Testamento é diferente, você tem que entender isso. O Novo Testamento tem graça, tem amor, entende, querido? É escatológico, mas também tem amor envolvido, entende? Deus não está desprezando. Ah, mas vai destruir os ismaelitas? Vai muito, com certeza. Mas só aqueles que fizerem parte do exército contra o povo de Deus, entende? Vamos pegar o Iraque aqui, por exemplo. O Iraque não vai enviar 100% dos habitantes para vir guerrear contra o Cordeiro no dia da batalha do Armagedon. Vai vir só o exército, entende? Os comandantes, os chefes, o presidente, esses caras, entende? O restante vai ficar lá. E dentro dessa restante de povos que vai ficar lá no Iraque, né, na Babilônia, muitos no seu coração não quer isso, entende? Não aceita o governo da besta, não aceita o que está acontecendo e não vão aceitar nem a marca da besta, para você ter ideia, né? Não vão aceitar. Então Deus vai levar isso a juízo, entende, querido? Deus vai levar isso a juízo. E eles vão restar, esse povo, entende? Porque tem promessas, né? Eu fico imaginando um período de grande tribulação, né? Guerras, praga, tudo quanto é coisa acontecendo, né? E alguns ismaelitas sendo protegidos, né? Isso você nunca parou para pensar, né? Mas vamos voltar para o jumento. O jumento significa Ismael, né? Só que no Evangelho de João, quando Jesus vai falar de novo desse evento, acontece algo ali que não se cumpriu na primeira vinda dele. Na primeira vinda ele montou em um jumento, num jumentinho, cria de um jumento. Zacarias fala lá, né? Aí vem seu rei montado num jumento e numa cria de uma jumenta, né? O jumento tem mãe, né? O jumento é Ismael, a mãe é Agar. Então lá no Evangelho de João, Jesus vai falar. O texto, eu acho que é o capítulo 2, não estou lembrado aqui não. Acho que é o 2, sim, no início ali. Jesus enviou 2 discípulos, enviou 2 testemunhas. Presta atenção, enviou 2 testemunhas. Vai até a aldeia que está diante de vós e traga lá jumenta e jumentinho para mim, que eu preciso deles. Mas isso não se cumpriu na primeira vinda, entende? Então tem uma coisa para se cumprir na segunda vinda, relacionada a jumento. Primeira vinda se cumpriu no jumentinho. Segunda vinda vai cumprir na jumenta, mãe, entende? Então vai entrar a mãe e o filho.
pro milênio, entende? Os dois vão entrar juntos, mãe e filho. Essa parte da mãe eu não vou conseguir passar agora, né? Porque o vídeo já ficou grande, então eu não vou conseguir colocar aqui, né? Até porque eu quero colocar isso no outro estudo que a gente vai fazer, que eu falei lá no início, né? Essa parte da mãe tá ali, né? E a mãe, né? Você tem que lembrar quando a Bíblia mostra a palavra mãe, né? A mãe ela é muito amorosa com o filho, entende? Quando um filho nasce, quando ela vê uma criança, ela cuida, né? Você já ouviu aquela expressão quando as pessoas usam? Não, a mulher desceu de lá igual uma ursa parida, né? Você já viu uma ursa parida quando ela está de filhotinho novo? Como que ela protege, como ela defende o filho? Entende, querido? Então, grande tribulação, querido. Essa jumenta mãe, meu querido, vai ser uma ursa parida para defender os filhos, querido. E os filhos, né, que na verdade, essa ursa parida aqui, que tá a jumenta mãe, né? Você tem que entender que a profecia fala que Ismael vai ter muitos irmãos. Entende? Então a mãe vai ficar furiosa para defender os irmãos. E ela vai ajudar. E o texto lá em Gênesis, né, vai dizer, quando fala de Ismael, né? A mão de todos será contra ele, e ele será contra todos. Quem que é esse todos que está contra ele? A igreja? Será que a igreja está junto? Ou será que Ismael está contra todos por causa da igreja? Meditação para você pensar. Vamos lá. A gente já falou do evangelho um pouquinho, né? Que Jesus disse que não lança fora aqueles que vêm aí até ele, né? A gente já falou lá, assim, a gente vai falar mais de Gálatas, tá? Não tem como falar mais aqui, porque eu queria falar só do verso 27, né? A gente já entrou bastante coisa, né? Então agora, meus queridos, o estudo, eu vou parar por aqui, tá? Vou fechar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a diferença entre Antiga Aliança e Nova Aliança, Sara e Agar, né? Ismael e Isaac, né? E Cristo e Abraão, né? Que tá a jogada aqui, né? E Paulo tá tentando mostrar para nós, né? Para a gente observar o que está acontecendo na Nova Aliança e o que está acontecendo na Antiga. Entende? Para a gente praticar, né? Então, Paulo está aplicando, praticando, o Senhor Deus está praticando e nós devemos praticar a palavra dele, que é acolher o débil na fé. Acolher o débil na fé. Tem pessoas que precisam de um templo físico para adorar, para sentir a presença de Deus e para cultuar a Deus. Deus respeita isso. Deus respeita. Tem pessoas que não precisam do templo, elas conseguem adorar a Deus a qualquer lugar, em qualquer canto. Tem pessoas que precisam guardar o sábado para entender que está obedecendo aos mandamentos dele, ele respeita isso, entende? Tem pessoas que precisam, vou até assim, não forçar a barra, mas usar um termo aqui muito esquisito, né? Tem pessoas que precisam ver uma imagem, né? Algo visível, físico, para adorar a Deus, entende? Deus respeita, você entendeu? Por causa do amor, por causa da misericórdia e por causa do Filho, que ele olha para a nova aliança e ele não enxerga o que os homens estão fazendo, mas sim para dentro dos corações, entende? E quando ele olha para dentro dos corações, ele não olha nacionalidade, se é inimigo ou se não é, né? Porque o próprio Jesus disse, orem pelos seus inimigos, né? Então isso, meus queridos, é evangelho. Esse é o evangelho, entende? É gostoso estudar a escatologia? É. Mas nunca a escatologia de Paulo e de Jesus, ela vai atropelar o inimigo, entende? Ela nunca vai amaldiçoar o inimigo, entende? Algumas pessoas, a gente ouve algumas pessoas dizer, não, Agar escrava tem que ser jogado no mato, né? Tem que ser expulso mesmo, né? Espada neles, né? Espada neles. Então as pessoas não conseguem perceber, não conseguem entender que isso vem do Senhor, né? Isso é palavra, isso é evangelho, isso é Novo Testamento, isso é acolher o débil na fé, né? Então a gente gosta de estudar muito, a gente gosta de estudar, mas às vezes essa parte do evangelho vai ficando do lado, que é a parte de acolher, de entender a limitação das pessoas que não tem, assim, sabe, a mente talvez, né? Eu não sei se é o problema na mente ou no coração, elas não têm uma visão ampliada do que está acontecendo ali. Às vezes ela vê o capítulo, mas ela consegue enxergar só um versículo. Ela não tem uma visão panorâmica do que está acontecendo. E isso se chama limitação, e a gente tem que acolher isso, né? A Bíblia manda acolher, né? Agora, existem alguns casos que são pessoas duras de coração e soberbas, né? Que no caso leva para o extremo. Aí é diferente. Extremismo, né? Pessoa que tem ali aquele extremismo e ela quer, né, impor
Não, porque é isso, e se é que você... E se você não perceber, você fica semanas com essa pessoa debatendo por um versículo. E não entra na cabeça dela, entende? Então, meus queridos, vamos ficar atentos, né? Quando no que tange debate. Tem debate que é saudável. Tem debate que gera crescimento. Mas tem debate que gera desgaste. A pessoa fica nervosa, fica irritada, gera estresse. E chega uma hora que dá nojo, né? Certos debates, entende? Porque você percebe que a pessoa não quer aprender. A pessoa focou ali no extremo e você não consegue tirar ela dali. Então tem esses dois cuidados. Extremismo, mas também tem que ter o cuidado do débil na fé. Entender o débil na fé, entender a limitação dele, entende? São coisas diferentes, né? Dentro disso, é o que Paulo está tentando passar pra gente, né? Dentro da escatologia, dentro do método de salvação do Senhor Deus. Tá certo, querido? Chega, tá bom, né? Tá ótimo. Então, meus queridos, não esqueçam de nos ajudar a divulgar essa palavra, curtir, comentar, compartilhar, tá, querido? Deixar seus comentários, nos ajude a divulgar. E também se inscreva lá no nosso canal Efraim, tá? Porque se está sendo bênção para você, vamos fazer isso se tornar bênção para outro também, né? Isso fala de amor, amar o próximo, né? Praticar o amor, entende? Se está me edificando, eu preciso fazer com que essa outra pessoa fique edificada, né? Ah, mas aquela outra pessoa não gosta, né? Aquela pessoa não vai aceitar. Pode ser que sim, né? Mas pode ser que a pessoa não goste na atitude, mas no coração pode ser que ela entenda, entende? O importante é a mensagem ser passada adiante. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. E se Deus permitir, a gente vai estar gravando novamente. Tanto live quanto estudos como esse. Que Deus te abençoe.